O nosso comentarista, o pastor Douglas, ele termina esse primeiro tópico com Filipenses capítulo 3 e versículo 3, que diz assim: A circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Nosso segundo ponto: estranhos ao concerto da promessa. Os gentios, então, irmãos, eram estranhos ao concerto da promessa. Nesse tópico, nós vamos ver 5 privações que os gentios tinham por andar sem Deus. São elas: uma vida sem Cristo, separados da comunidade de Israel, alienados ao pacto da promessa, desprovidos de esperança e sem Deus no mundo. A primeira privação era uma vida sem Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele lembra aos gentios que antes da regeneração, isto é, antes deles terem uma nova vida em Cristo, eles estavam imersos no paganismo. Os gentios, eles acreditavam em muitos deuses, né? E a maioria desses deuses eram deuses vazios, deuses perversos. Sem Cristo, eles estavam numa falência espiritual, estavam mortos espiritualmente e perdidos, porque sem Cristo, estar sem Cristo é estar num estado de perdição, como todos nós sabemos. E assim eles não estavam inseridos na promessa, né, na promessa messiânica, né, de salvação. Os gentios, eles eram indiferentes. Eles eram indiferentes a Cristo, eles eram indiferentes às promessas. Eles não conheciam Cristo, não conheciam acerca da obra de Jesus. E por isso eles estavam com uma vida sem Cristo. Neste ponto ainda nós vamos ver a segunda privação, que é separados da comunidade de Israel. Então, por que os gentios eles estavam separados da comunidade de Israel? A gente já viu nessa lição que Deus estabeleceu um pacto com Abraão, né? E que de Abraão vem o povo escolhido. E os gentios não faziam parte, né, do povo escolhido. Deus não havia ainda se revelado para eles, né, para os gentios. E sendo assim, eles não podiam usufruir das promessas, dos privilégios, né, os privilégios da aliança feita a Abraão, de serem uma grande nação, de serem abençoados, serem prósperos. E Deus, quando chama a nação de Israel, ele já tinha o propósito de abençoar todas as nações. Olha o que Deus diz a Abraão: em ti todas as famílias serão abençoadas. Embora os gentios eles não fizessem parte do povo escolhido, os gentios eles precisavam saber que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. A terceira privação: alienados aos pactos da promessa, das promessas, que eram muitas. Quais os pactos que está citado aqui na lição que os gentios desconheciam? Então, o nosso comentarista, ele cita aqui 3 pactos. Existem outros na Bíblia, mas aqui o pastor Douglas cita 3 pactos: o pacto abrâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. No pacto abrâmico, onde Deus se revela a Abraão, né, e chama para estabelecer a nação eleita. Com o pacto de mosaico, onde Deus chama Moisés, né, dá a lei para Moisés, instrui Moisés a conduzir o povo até a terra prometida.
E com o pacto davídico, é onde Deus promete ao rei Davi, né, faz uma promessa ao rei Davi, que o reinado dele não ia deixar de existir, seria eterno, que viria um rei de Davi, que reinaria eternamente. E nós todos sabemos que este rei é Jesus. Então, todos esses pactos relacionados à promessa messiânica, de que um dia viria o Messias, né? Todos esses pactos, eles estavam ocultos aos gentios. Mas agora, regenerados a Cristo, né, aos gentios é revelado a grandeza do amor divino. E todos que aceitarem ao Messias, agora é filho de Abraão e, portanto, filho de Deus. Nosso terceiro ponto: sem esperança e sem Deus. Quarta privação: desprovidos de esperança. A palavra esperança, ela traz a ideia de confiança, né? Confiança naquilo que nós esperamos. Os gentios, eles não tinham esperança de nada. Eles viviam por viver, né? Sem esperar nada, nem de bom, nem de ruim. Irmãos, deve ser muito triste, irmãos. Alguém, né, tem uma vida totalmente sem esperança. Muitas dessas pessoas que não têm esperança de nada, mas eles têm um enorme medo do futuro, né? Agora mesmo, nesses tempos de pandemia, né, vivem assim, sem esperança, sem certeza do futuro. E os gentios, eles eram desprovidos de esperança por causa da filosofia em que eles viviam, porque era uma filosofia a qual não previa dias futuros, né? A vida depois do túmulo, não há mais nada que esperar. Para eles era assim. Eles acreditavam que a matéria era má, e por a matéria ser má, né, não haveria necessidade de ressurreição. Para quê? E assim eles viviam alienados, né, a qualquer tipo de esperança. Mas aquele que confia no Senhor não teme futuro. Nós não tememos o futuro, irmãos, porque acontece o que acontecer, né? A gente sabe, a gente tem convicção de que Deus é o dono do futuro, do nosso futuro. O futuro pertence a Deus, então para que nos preocuparmos? Nós nos sentimos seguras em Cristo. A Bíblia diz que no Novo Testamento que a nossa esperança é mesmo Cristo. A nossa esperança é Cristo. E o cumprimento dessa esperança está na vinda de Jesus e também na vida eterna. E no final desse tópico diz assim: como a esperança é a âncora da alma, os gentios desprovidos dela, dessa esperança, né, padeciam de medo e de incertezas. A falta de esperança e de paz revela a ausência de Deus. A nossa quinta privação: sem Deus no mundo. Os gentios, eles não conheciam o verdadeiro Deus, né? Mas eles tinham vários deuses, né? Só que, como nós já citamos anteriormente, eles não eram ateus, eles eram pagãos, porque eles acreditavam em vários deuses, né? A vida deles era regida pela falsa ideia daquelas divindades pagãs que mantinham eles escravizados, e a vida deles eram densas trevas espirituais. Era uma situação calamitosa, né? Mas felizmente houve uma intervenção nisso tudo, uma intervenção divina, e esse quadro foi alterado, né, pela intervenção dos desígnios, né, eternos do verdadeiro Deus. E qual que é essa intervenção? A cruz de Cristo, né? Cristo rasgou toda a separação que existia entre judeus e gentios,
e já não existe mais diferença entre judeus e gentios. Agora todos nós somos um só povo. Agora todos nós somos igreja, né? O apóstolo Paulo pede para que os gentios se lembrem da condição passada deles, né? De que eles viviam de uma forma miserável e sem o verdadeiro Deus. E que eles não se esquecessem, né, que Deus fez por eles, através da graça e do poder e do amor de Deus. Então, irmãs, agora, em Cristo, ninguém mais é separado de Deus. Somos a igreja do Senhor. É como se Paulo tivesse dito para eles assim: gentios, agora vocês estão dentro da maravilhosa graça, né? Através de Jesus, vocês também foram chamados. Sim, em Cristo todos nós somos o Israel de Deus, né? O Evangelho chegou até nós e com ele chegou a salvação. Então nós não precisamos mais ser circuncidados, né? Circuncidados na carne. Não precisamos mais de um sinal externo, porque temos um sinal interno dentro de nós, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, irmãs, só há um povo que vai morar no céu. Não é gentio, não é judeu, só há um povo. O povo que vai morar no céu é a igreja do Senhor Jesus Cristo. É esse o povo que vai morar no céu. Somente a igreja vai herdar as heranças, as promessas. E hoje, nós, enquanto igreja, qual é a nossa maior responsabilidade? Enquanto igreja, irmãos, nós temos a responsabilidade de anunciar o Evangelho, de anunciar essa boa nova, porque tem muita gente neste mundo que é desprovido, assim como os gentios eram. Essas pessoas são desprovidas dessa esperança de salvação e que não conhece o Deus verdadeiro. E a nossa missão como igreja é apresentar a eles esse único e verdadeiro Deus. Conclusão. Concluímos a nossa lição de hoje sintetizando tudo que a gente viu, né? Então, noutro tempos, éramos incircuncisos e estávamos excluídos das alianças de Deus, separado de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados aos concertos da promessa. Estávamos desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Eu agradeço a Deus e também à superintendência da Escola Bíblica Dominical, a oportunidade de poder contribuir de alguma forma no estudo dessa lição. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada na presença e na paz do Senhor. Amém.